Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Versículo de número 51. Amém? Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 51. Eu sei que eu conheço a irmã que é guitarrista de vista. Você foi na igreja Sede Cotinha? Foi consagrada aquele dia, eu lembrei da irmã também que foi consagrada ali. Que Deus abençoe o seu ministério aqui. Muito feliz. Me parece que até conheço a irmã de alguns retiros, de algum concílio, alguma coisa assim também. Mas me familiarizei. Que Deus abençoe também o ministério, a todo o ministério de louvor daqui desta congregação. Amém. Quem achou como um cristão pentecostal, diga bem forte, amém. Amém. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Mais uma vez, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Meus queridos e amados irmãos, nós temos feito uma leitura do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e haja vista na história bíblica que o ministério do Filho de Deus é e fora um dos ministérios mais completos que poderíamos ver segundo a revelação das Escrituras Sagradas. E como também podemos observar que o ministério do Senhor Jesus fora, segundo os personagens bíblicos, segundo o número e também a gama de personagens que foram revelados segundo a Escritura, porque todos nós podemos ter o nosso ministério, todos podem ser separados em prol de exercer o seu próprio ministério, e vemos que ministérios marcaram o registro bíblico, a revelação bíblica, como o ministério de Moisés, Elias, Salomão, Paulo e outros. Mas podemos ver, segundo a Escritura Sagrada, que o melhor ministério que já fora revelado para nós mediante a Bíblia Sagrada fora o ministério do Senhor Jesus Cristo. Haja vista que nós estamos dentre esses últimos dias estes de clamor, de louvor e de adoração diante de Deus, e haja vista que são 12 dias proféticos, 12 dias em que estamos orando e também intercedendo e clamando ao Senhor, para que esses 12 dias venham surtir efeitos aos 12 meses deste ano de 2014, que iremos ainda vivenciar em nossas vidas espirituais, em nossas chamadas e vocações, e como também em nossos ministérios. Então, nós estamos aqui mediante a um capítulo de número 24, aonde o texto em que nós acabamos de ler, que fora o versículo de número 51, que está inserido no último dia do ministério de Jesus Cristo. Haja vista que o capítulo de número 24, fala-nos a respeito do ministério de Jesus Cristo pós-ressurreição. Ou seja, fora um capítulo que fora revelado pelo historiador grego chamado Lucas, o evangelista Lucas. Haja vista que a sua maior fonte de pesquisa e também detalhada fora a própria mãe de Jesus Cristo, chamada Maria. Fora uma das fontes extraordinárias para que Lucas pudesse registrar de uma maneira minuciosa acerca
do ministério de Jesus. Não teria outro evangelista a não ser o evangelista Lucas, que pôde relatar com os maiores detalhes acerca do ministério de Jesus e ainda sobre o ministério dele após o Filho de Deus ter ressuscitado. O Filho de Deus ressuscitou, certo? Está hoje à destra de Deus, é o nosso advogado. Está também dentro do meu coração, dentro do seu coração. Está no meio da sua igreja, porque o Cristo gosta de estar no meio da igreja. Quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele se faz presente entre eles. É interessante que o Cristo gosta de estar no meio. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, quando o rei olha para aquela fornalha, ele vê a 4ª pessoa que estava ali, e que tinha, segundo a Bíblia, o aspecto dos filhos dos deuses. E quem estava lá? Jesus, no meio da fornalha de fogo ardente, junto com Ananias, Misael e Azarias. Ele está no meio da tempestade e acalma a tempestade. Ele também esteve no meio do deserto, dentro do deserto. Fora ministrado aqui que Jesus venceu as suas tentações pelo poder da palavra de Deus. A igreja vai vencer as tentações, quem sabe as opressões, os levantes das batalhas que advirão sobre vós. Eu tenho que pregar essa palavra, mas eu quero dizer que a vitória de vocês é certa no poder do nome de Jesus Cristo. É Ele que, segundo o apóstolo João revela no Apocalipse, que está entre ou no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, que representa as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus sempre gostou de estar no meio da igreja. No Salmo 91, o texto bíblico nos diz, o salmista revela que 1000 cairão ao nosso lado esquerdo e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós estamos no meio, e estando no meio nós não seremos atingidos, e teremos uma cobertura especial do Senhor Deus Todo-Poderoso. É dentro do último dia, do penúltimo e do último dia, que o capítulo de número 24 revela o que? Revela os últimos dias do ministério de Jesus. Eu venho nesta noite entregar alguns dias proféticos. Nós estamos nos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, mas eu tenho que entregar alguns dias em específico que você pode aplicar em sua vida, que você pode pela fé fazer de sua vida. Você pode profetizar bênçãos nos seus dias. Você pode profetizar na autoridade, na ousadia, na intrepidez. E você pode determinar de uma maneira profética. Você pode também anunciar com a palavra de autoridade, para dizer para o seu dia, para ditar como será o seu dia. E eu tenho certeza que Deus tem esses 12 dias proféticos para 12 meses extraordinários, de experiências profundas, que nunca fora vista por mim e que nunca fora vista por você. Por isso que o ano de 2014 promete um ano de derramamento de poder e de unção e de graça. Vai ser um ano de revestimento e também de unção e de graça, onde Deus vai liberar uma unção que muitos não conseguirão ficar de pé, porque a unção vai ser grande. A unção vai ser que a unção do Antigo Testamento, passando para o Novo, é a plenitude, a manifestação do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo vai ser tão grande, a plenitude vai ser liberada sem medida, porque agora nós estamos na dispensação da graça. E Deus me traz aqui nesta noite para dizer que Ele vai liberar uma plenitude espiritual. Vai canchurra, vai cancharabás, para marcar a história desta congregação, para marcar os seus dias, para marcar estas vidas que estão aqui neste lugar. A Bíblia revela dias especiais, dias excepcionais do ministério de Jesus, que vai ficar gravado na nossa história, na nossa vida. Que o penúltimo dia e o último dia de Jesus foram dias ativos, que aconteceu coisas sobrenaturais.
Eu quero dizer para a congregação do Recanto Suave, para se preparar, porque vocês terão dias sobrenaturais na vida de vocês. Se prepare, Mihai, Conchuri, Mai, Cantala, Baixo, e você de camisa branca e verde aqui, Deus vai te surpreender. Mai, Canturra, Mai, Canteri, Anda, Lavaxera. Se prepare, porque Deus vai despertar os dons espirituais, segundo a vontade do Espírito Santo, na sua vida. Chama, canta, lavassurra mais. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui neste lugar. Quem está sentindo? Levanta a mão e seja revestido do poder nesta noite. Receba a plenitude. Muitos vão sair daqui renovados do batismo com o Espírito Santo. E quem ainda não foi batizado, se prepare. Vai ser. Vai ser. Só quem crê, glorifique e adore. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Vai recebendo, vai recebendo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia. Aproveite, porque Deus separou dias de plenitudes espirituais. Olha para o sermão e diga assim: se prepare, porque Deus tem dias de poder do Espírito. E o texto sagrado nos diz, a Bíblia revela que fora no primeiro dia da semana. A história muito de madrugada, isso já revelando o penúltimo dia do ministério de Jesus. É claro que, segundo a Bíblia, Deus vai revelar o penúltimo e o último dia. Mas para Jesus atuar, não tem limites de dias. Eu quero dizer que nós estamos fazendo 12 dias de propósito, mas não limita somente nesses 12 dias. Por quê? Porque Deus tem muito mais para atuar na nossa vida. E isso é só o começo. E foi no primeiro dia da semana, muito de madrugada, que as mulheres foram ao sepulcro com todas as especiarias, e ali os perfumes, os óleos aromáticos. E quando elas chegam, elas encontram no lugar onde Jesus tinha sido posto, segundo a Bíblia, elas encontram a pedra do sepulcro removida. Porque o diabo separou algumas pedras, sabe, juntamente com grutas e covas e sepulcros, e separou no estoque dele para colocar, sabe, no lugar que ele quis e está pretendendo reservar para cada um de nós. Mas pelo poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, não vai deixar. Ele vai remover a pedra e nós não vamos entrar lá. E mesmo que, se Deus permitir que entremos no sepulcro, mas nós não vamos ficar por muito tempo lá, porque Deus vai nos tirar de lá. Porque eu sei, eu não conheço, mas Deus já tinha te dado inúmeros livramentos. E todas as pedras que o diabo tinha tentado colocar no sepulcro que ele tinha separado para te matar e destruir, ele não conseguiu, porque Deus te separou para você tirar as pedras das vidas que estão morrendo, e Deus vai te usar para ganhar almas para Jesus. Chama, canta, labassurra, maias. Vai receber poder, vai receber unção para remover as pedras, porque com as suas próprias forças você não vai conseguir, mas pelo poder do Espírito que Ele está liberando na sua vida hoje, você vai remover e vai tirar as vidas do império das trevas e vai levar para o reino de Deus. Quem pode levantar a mão, adorar e aplaudir ao Rei dos Reis? Vai ministrando com mistério, vai ministrando com glória, vai misturando com aleluia, vai glorificando a Ele, a honra, o louvor. Receba a unção! Canta lava surra maia, canta lava xera. Essa é uma noite em que as pedras serão removidas. Eu tenho que dizer que Deus vai nos surpreender. Quando as Marias chegaram, viram a pedra removida, elas ficaram surpreendidas. E Deus tem surpresas para nós. Surpresas estas que nós não pensamos, que nós também não sentimos,
E pensamos que estamos vendo, mas não, Deus tem muito mais para nós. Quando elas chegam, elas veem a pedra do sepulcro removida e entram e não encontram o corpo do Senhor Jesus. E aqui o primeiro aspecto de um dia é que o dia que as mulheres foram, o primeiro dia da semana, era o penúltimo dia do ministério de Jesus. Elas chegam e quando elas vão até o sepulcro, elas vão com o seguinte pensamento: de encontrar o corpo do Senhor Jesus lá no sepulcro. É interessante que o primeiro aspecto de um dia que nós podemos fazer é o dia que nós sempre estaremos no seguinte pensamento, em plena convicção de fé, de que Jesus não está no sepulcro, mas que Jesus para nós está vivo. Este primeiro dia profético, eu quero que você pense, é o dia em que você vai sempre atuar e agir, vendo, pensando de que Jesus não está dentro de um sepulcro, porque ninguém consegue prender o Senhor Jesus. Ele pode tirar as almas presas que estão no inferno, mas ninguém pode prendê-lo, porque Ele é o Senhor da liberdade. Ele é o Senhor. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toma, canta, lava, surra mais. É este dia, o primeiro dia profético da nossa vida. Nós não podemos ter a expectativa de que Jesus está morto. Para alguns, o primeiro dia da semana, que é um dia totalmente especial para nós, nós temos que pensar que no primeiro dia da semana da nossa vida, nós temos que pensar que Jesus está vivo, e não pensar e ter a expectativa que nós iremos ao sepulcro e encontrar o corpo dele lá. Elas foram, e nós não podemos. É claro que a motivação delas era uma motivação de que elas deveriam, aqui seria fora de hora, seria aqui, podemos dizer, incorreta. A motivação das mulheres era uma motivação e de uma esperança de que elas iriam encontrar o corpo do Senhor Jesus, e elas não encontraram. Por quê? Porque o sepulcro não segura o Senhor Jesus por muito tempo. Ninguém segura, ninguém pode segurar. E o texto bíblico diz que elas ficaram perplexas a esse respeito. E quando pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e elas, muito atemorizadas, abaixaram a cabeça, com muito medo, virando o rosto para o chão. E os anjos disseram para ela: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, aleluia, mas ressuscitou. Glória a Deus. O primeiro dia da semana da nossa vida tem que ser um dia em que nós sempre relembraremos que o sepulcro que foi emprestado para o Senhor Jesus até hoje está vazio. Glória a Deus. Você sabe que o inferno não vai ficar vazio. Geena ou o Lago de Fogo, que é o mesmo lugar, que é o inferno mesmo propriamente dito, não vai ficar vazio. O inferno está também ali preparado. Deus preparou este lugar para que a trindade satânica possa então ali morar eternamente. E a trindade satânica, que seria o anticristo, Satanás, o anticristo e o falso profeta, esse lugar fora reservado para eles. Mas aprove ao Cristo nos libertar, nos trouxe liberdade, nos salvou e nos tirou, transportou do império das trevas para o reino da sua luz, para nós não irmos em regresso a este lugar. Por isso que nós venhamos neste primeiro dia da semana pensar que nós não queremos nos tempos futuros, quem sabe no fechamento final apocalíptico, nós não queremos de maneira alguma preencher o inferno como a trindade satânica vai preencher com os anjos caídos, a terça parte que se revelou juntamente com Lúcifer. Nós não queremos
E por isso nós não iremos preencher o inferno. Mas eu tenho que entregar uma palavra que todos nós, sem exceção, se perseverarmos até o fim, nós iremos preencher o céu dos céus, o reino celestial, a Canaã celestial. Quem vai para lá? Quem acredita que vai para lá? Quem acredita que quem crê, então acredite que o sepulcro de Jesus não está vazio. Estava vazio, melhor dizendo, e que o nosso sepulcro, quando nós morremos, também vai ficar vazio, porque o nosso espírito vai subir para o destino certo, que é o céu, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que pensar que no primeiro dia da semana, e nós temos que aplicar este primeiro dia, dizendo que neste dia, Jesus ressuscitou, que Jesus não está no sepulcro, e que nós temos que sempre relembrar que Ele está vivo. Então, vamos dizer para as pessoas que estão se achegando ao lugar que fomos plantados, para dizer para elas, no primeiro dia da semana de vocês, eu tenho que trazer uma boa notícia. O quê? Que Jesus não morreu como Maria morreu e está hoje no paraíso. Acreditamos, ou no lugar de tormento se ela não foi salva. Acreditamos que Buda também morreu e não ressuscitou. Allan Kardec morreu e não ressuscitou. Maomé também morreu e não ressuscitou. Mas eu conheço um que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui no nosso meio. Sabe para quê? Para dizer para o diabo que ele estava nos acusando, dizendo que o nosso ministério estava morto. E não está. Por quê? Porque o Espírito está vindo ao nosso encontro para erguer o nosso ministério, para levantar o nosso ministério, para dar vida no nosso ministério e para avivar a nossa vida espiritual. E se prepare, recanto suave, porque Deus está prestes, já iniciou, está prestes a promover o ápice do avivamento aqui neste lugar. Vidas que entrarão aqui mortas irão voltar para a sua casa viva. Por quê? Porque tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele é vivo, Ele está vivo e vive eternamente. E nós vamos dizer para aqueles que entraram mortos, vamos dizer, você vai viver, vai ter um novo encontro com o Senhor Jesus e vai perseverar até o fim, para viver com Ele também eternamente. Parece que as mulheres esqueceram das palavras que Jesus tinha dito. Versículo 6 diz: lembrai-vos como vos falou, estando ainda no começo do seu ministério. Jesus estava no término do seu ministério, e os dois anjos tiveram que relembrá-las do início do ministério dele, que ele iria sofrer, ele iria padecer, ele iria falecer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o diabo está vivo hoje, Satanás e seus demônios estão vivos, é verdade, eles existem, estão presentes, mas nós temos que dar um recado para ele, que o nosso Jesus também está vivo. Ele não está morto, ele está vivo, e ele conhece a nossa situação, conhece a nossa vida. E sabe o que eu quero dizer? Que Jesus não fica só em umas partes, e Jesus vai estar conosco nesses 12 dias de propósito, mas vai continuar o ano inteiro. Vai continuar o ano inteiro. No primeiro dia da semana, Ele não nos deixa só. Por quê? Porque Ele está vivo, Ele estará presente. Ele não vai estar no sepulcro, mas Ele está dentro do nosso coração, Ele está dentro da nossa vida, e Ele está dentro da nossa igreja, e Ele está aqui no nosso meio falando conosco. Então nós não podemos esquecer que no primeiro dia profético da nossa vida, nós temos que relembrar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi entregue, fora crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. Aí sim elas relembraram das palavras que Ele tem dito a cada uma delas. Eu quero dizer que Deus não vai deixar-nos esquecer das palavras proféticas que Ele está trazendo para cada um de nós aqui nesta noite. E que quando você estiver no primeiro dia da sua semana, você vai relembrar que Jesus está contigo e presente e vivo como nunca. A Bíblia ainda continua nos dizendo que neste primeiro dia profético, as mulheres relembram, e quando elas voltam do sepulcro, anunciando todas as coisas. É interessante que
neste primeiro dia da semana, a nossa pregação, se os evangelistas pregaram nos evangelhos acerca da morte e da crucificação do Senhor Jesus, agora a pregação vai mudar, a mensagem muda. E qual é? Nós vamos dizer, e vamos complementar a mensagem. Podemos dizer que Jesus, ele foi entregue nas mãos de pecadores e das autoridades religiosas. Fora morto dentre os últimos dias de vida dele. E nesses 3 dias que ele sofreu e padeceu, e no terceiro que ele entregou o Espírito e depois ressuscitou, este dia nós temos que complementar a nossa mensagem para dizer que ele morreu e foi crucificado. E ao terceiro dia nós temos que ressaltar este dia em especial, que ele ressuscitou. A nossa pregação no nosso primeiro dia da semana, ou primeiro dia profético nosso, a nossa mensagem tem que sempre ser esta, e pregar aí fora para dizer: Jesus está vivo, e Jesus ressuscitou, e quer entrar na sua vida e mudar a sua história, reverter o seu quadro e salvar a sua família para a glória de Deus. E muitos irão nos questionar, dizer que a nossa palavra que aconteceu, que os apóstolos, quando ouviram, Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos, o texto bíblico diz no versículo 11 que as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Os apóstolos, ao ouvirem das mulheres dizendo que Jesus ressuscitou, os apóstolos pensaram: elas estão ficando loucas. As palavras delas são como de loucura. Por isso que Paulo chegou a dizer que a pregação do Evangelho, a pregação da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os homens. Mas no primeiro dia profético da nossa vida, nós temos que dizer para as outras pessoas que Jesus ressuscitou, mesmo que venhamos ser taxados como loucos e que estamos delirando e que as nossas palavras são como desvario, mas nós temos que dizer que nós acreditamos que Jesus faleceu sim ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia! Glória a Deus! No primeiro dia da sua vida, você tem que acreditar que Jesus está vivo na sua vida, porque para muitos Jesus está morto, mas não, Jesus está vivo no meu ministério, e ele só profere palavras reveladoras para que eu possa entregá-la, porque deixa Jesus falar. A igreja que deixa Jesus falar, ninguém segura. Por quê? Porque as palavras de Jesus, quando são expressas, elas causam grandes resultados. Aquele servo do centurião que estava em Cafarnaum, quando estava doente, ele teve um encontro e acreditou que Jesus nem precisava ir na sua casa, mas que ele proferisse uma palavra de poder e o servo dele seria curado. E foi, Jesus proferiu: seja conforme a sua fé. Grande é a sua fé, então receba a cura hoje. Eu tenho que trazer uma boa notícia para dizer: Jesus não vai nem precisar entrar. Ele pode entrar na sua casa, ele já entrou, mas ele não vai nem precisar entrar, é só de longe. Ele vai proferir uma palavra de poder, e o milagre vai acontecer lá na sua casa. Eu quero dizer que muitos que aqui vão voltar já irão ver os resultados da palavra de poder do Mestre, porque quando ele fala, causa efeito. Ele profere uma palavra de poder e a tempestade. Sei que tem alguns que estão enfrentando algumas tempestades aqui, e Jesus está dizendo: a sua tempestade acabou. Por quê? Porque está virando bonança e as ondas vão se abaixar, porque ele tem poder para mandar nas ondas e nos ventos. E quando você menos esperar e pensar que no deserto da sua vida está faltando provisão, Jesus profere uma palavra de poder e o maná cai do céu, a água brota da rocha, e Deus te sustenta no deserto, mesmo atravessando no deserto.
Aquela irmã que está com a mão no queixo aqui está atravessando o deserto, mas eu quero dizer que todos os recursos necessários que a irmã tem buscado, Deus vai providenciar. Só espere e descanse, porque Ele está mandando, diz o Senhor. Chamai canta alabaçu, ramai canta alabaçu, ramai. Eu tenho que dizer para o pastor Marcelo que este lugar já está ficando pequeno. Mai canta alabaçu, remai canta alabaxé. E veja um lugar maior. Aleluia! Porque Jesus, quando profere uma palavra num lugar que é pequeno e minguado, Ele faz crescer e aumentar sobremaneira. Ele, quando profere uma palavra de poder, as coisas acontecem. E Ele vai nos usar também com palavras de poder, autoridade, ousadia e defidez, para dizer que Jesus ressuscitou sem medo de falar. E muitos vão pensar que nós estamos, não estamos sabendo o que nós estamos falando, mas eles vão acreditar. Eles irão testemunhar que Jesus está vivo e ressuscitou. Pedro, ainda não acreditando, ele corre e vai até o sepulcro. Quando ele chega, ele abaixa e vê só os lençóis. Porque no sepulcro de Jesus, ele só deixa os lençóis. Ele não precisa de lençol para provar que ele ressuscitou. Porque eu creio na Bíblia, a Bíblia por si só já fala. Mas ele deixa os lençóis como sinal e prova também. E eu quero dizer para alguns pregadores que estão aqui hoje, para dizer que nas palavras que vocês irão pronunciar, que não são suas, e é para aquele mesmo de óculos, você não vai precisar provar sobre aquilo que você estará pregando. Por quê? Porque Deus vai dar os sinais, as provas necessárias para a sua mensagem. E para alguns pregadores aqui não vai faltar sinais e provas. Ficou os lençóis postos ali, ele retirou, admirando consigo naquele caso, e percebeu que de fato o mestre, o rabi, o seu Senhor havia ressuscitado sem sombra de dúvida. Quando muitos não acreditarem que Jesus ressuscitou, você vai de uma forma profética, pela fé, e de uma maneira espiritual, você vai levantar os lençóis e vai mostrar: olha aqui, está vendo aqui? Quando as pessoas olharem para a sua mão, irão ver as provas, e muitos irão impor as mãos aqui sobre pessoas, e elas cairão na unção. Muitos imporão as mãos sobre aqueles que estão enfermos, e eles serão curados. Muitos aqui também imporão as mãos sobre aqueles que estão possessos de espíritos malignos, e eles serão libertos para a glória de Deus. Muitos imporão as mãos aqui neste lugar, e muitas vidas serão batizadas com o Espírito Santo, e os dons serão despertos. E receba agora em suas mãos, que através da imposição de suas mãos, os dons espirituais serão despertados, o batismo com o Espírito Santo irá acontecer, e vidas serão revestidas do poder do alto. Do alto. Quem crê nessa palavra pode adorar. Quem crê, Ramai Cantu, Ramai. Chama canta lavaçu, Ramai canta laias. Levanta a sua mão e receba agora a renovação dos dons proféticos. Receba, Mai canta lavaçu, Ramai canta lavaz. Receba agora a renovação do batismo com o Espírito Santo, Mai. Chama canta lavaxé e anda lavamaias. Contemple o fogo do altar. Você me canta lavaxé, canta lavaçu, Ramai. Shemi canta lavaçu, remai canta lavaçu, ramai cantas. Ah, Deus está com uma palavra de poder aqui sendo ministrada em nossos corações. Muitos crerão na nossa palavra profética, e no primeiro dia da semana
vai ser um dia, esse primeiro dia profético vai ser um dia em que as pessoas acreditarão naquilo que nós estamos falando. Por quê, pastor? Porque as palavras não virão ou não sairão de nós mesmos, mas sairão do trono de Deus, e nós só vamos entregar aquilo que Ele está falando em nossos corações. E é interessante que a Bíblia revela que nesse dia, nesse primeiro dia da semana, que era o penúltimo dia do ministério de Jesus, as mulheres são surpreendidas, as coisas começam a acontecer, aquilo que elas menos esperavam, agora elas passam a ver, porque é neste dia profético da nossa vida que nós começaremos a ter visões de Deus, e alguns têm que se preparar, porque Deus vai mostrar para você, e estas visões serão para resolver os problemas ocultos que advirão nos dias futuros e proféticos. Interessante que nesse mesmo dia que começa ativo, logo de madrugada, neste dia bem ativo, interessante que 2 discípulos que estavam indo em regresso à aldeia de Emaús, eles ainda não haviam recebido a notícia de que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Segundo a Bíblia, que 2 deles estavam indo em regresso a Emaús, que ficava a 13 quilômetros ali de Jerusalém, e eles falando das coisas que haviam acontecido. E é claro que os discípulos só estavam falando acerca da morte ou da crucificação e da morte do Senhor Jesus. Interessante que o texto bíblico revela que eles, as expressões, o comentário deles ainda eram limitados, era incompleto. Por quê? Porque eles ainda iriam divulgar que Jesus ressuscitou. Mas eu quero dizer para alguns de nós que não vai faltar argumento para nós pregarmos o Evangelho. A nossa mensagem sempre será completa. Sempre será completa. Interessante que eles estão falando de tudo que está acontecendo, fazendo perguntas de um para com o outro. E o texto bíblico no versículo 15 é lindo, que o mesmo Jesus, que foi morto, que foi crucificado e que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, e que não estava mais no sepulcro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele, porque o Cristo que nós servimos nunca se distancia de cada um de nós. E o segundo dia profético da nossa vida, Jesus nunca irá se distanciar de nós, Ele sempre vai estar por perto. O diabo vai estar pensando que o dia que Jesus se distanciar de seus discípulos, eu acabo com eles, eu os destruo, eu limito o argumento deles, eu consigo fechar a boca deles para que eles não venham pregar o Evangelho. Mas quem sabe as expectativas do diabo são momentâneas e são limitadas. Por quê? Porque Jesus sempre se aproximará de nós no segundo dia profético de cada um de nós. Neste segundo dia profético da sua vida, não se distancie de Jesus por nada, porque Ele não vai deixar de se aproximar de vós. Ele sempre estará de prontidão e próximo, porque Ele está com os olhos fitos em nós. Ele cuida de nós, porque os olhos de Jesus são os olhos de misericórdia e também compaixão, de compaixão. Nas multiplicações dos pães, Jesus olha para a multidão, dá o diagnóstico e sabe aonde cada um se encontrava e morava, a distância que cada um iria percorrer depois que voltaria do deserto. Quando ele olha, os evangelistas revelam que Jesus teve compaixão da multidão. Jesus está olhando para o segundo dia profético da nossa vida. Se não fosse o olhar dele de misericórdia, se não fosse o olhar dele de compaixão da nossa vida,
poderíamos nos perder. Por isso que alguns familiares que você tem, não se perderam, sabe por quê? Porque Jesus está de olho neles, por causa da sua vida, do seu ministério, da sua intercessão. Chama e Chama, eu estou sentindo uma graça aqui, eu não sei se já chegou aí. Se não chegou, vai chegar agora. Eu estou sentindo uma graça aqui. Se não fosse Jesus olhar para Pedro, o que seria do ministério de Pedro? Por isso que ele fora um dos maiores apóstolos e um dos grandes pastores da igreja primitiva. Sabe por quê? Porque Jesus teve uma atitude simples, o quê? De olhar para ele. Porque quando ele tinha negado já 3 vezes, o galo cantou, Jesus olha para ele e ele se lembrou das palavras do mestre, que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. No segundo dia profético da nossa vida, que nós não venhamos negar a Jesus por nada, porque sempre os olhos dele irão ao nosso encontro. Se Pedro já negou, Jesus olhou para ele, quanto mais a nós, que se nós não negarmos a Jesus, os olhos deles virão ao nosso favor, em porção dobrada, para a sua honra, glória e louvor. Quem recebeu, adore e exalte a ele. Só que os olhos dos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, os olhos deles estavam abertos, mas o texto bíblico diz que os olhos deles estavam como que fechados. Como isso? Os olhos naturais e carnais deles estavam abertos, mas os olhos espirituais estavam fechados. E eu quero profetizar aqui nesta congregação, para dizer que vai cair por terra toda a cegueira espiritual que o diabo está querendo ocasionar neste lugar, porque Deus vai tirar as escamas nesta noite dos olhos de muitos de nós. Nós seremos batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, e teremos um ministério extraordinário, como aconteceu com um dos maiores apóstolos. E quem era ele? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, porque Deus abriu os olhos dele, porque estava cego anteriormente. Ele vai também abrir os nossos olhos espirituais. Levanta a sua mão agora, congregação do Recanto Suave, e se prepare, porque Deus vai ampliar a sua visão. Quem sabe alguns estão com os olhos fechados espirituais, mas outros estão com os olhos abertos. Mas o que eu quero dizer é que Deus vai ampliar muito mais. E se preparem, sabe por quê? Porque vocês vão ver coisas que nunca aconteceram aqui neste lugar. Se preparem, vão começar a ver o paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, vai cantar abaixo, endemoniados caindo aqui, levantando libertos, pessoas sendo arrebatadas para a glória de Deus, obreiros sendo separados para o ministério, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode aplaudir a Ele, exaltar e adorá-lo? Eu já estou vendo. Tem alguém que já está vendo aqui? Você está ouvindo essas palavras e já está vendo o que Deus vai fazer. Vai cair por terra toda a cegueira. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Sabe por quê? Porque vai entrar muitas pessoas cegas aqui espiritualmente. Mas quando entrarem aqui neste lugar, estiverem aqui, os olhos delas serão abertos para a glória de Deus, e elas vão ver Jesus. Os 2 discípulos olharam para Jesus, mas não reconheceram que era o Senhor Jesus. E quando Jesus perguntou para eles: que palavras são essas que vocês estão trocando? O que vocês estão conversando e por que vocês estão tristes? Só Jesus para olhar para nós e saber como nós estamos. Porque nós, seres humanos, olhamos para a aparência, mas Jesus consegue olhar
para os nossos corações. Eu sei que esse jovem acabou de levantar a mão, que muitas pessoas têm te julgado pela aparência, mas Deus está olhando a sinceridade do seu coração. Como Deus separou Davi só olhando para o coração dele e disse para Samuel: olha, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Deus está olhando para o seu coração, e você pode exercer um ministério profético e trazer melhoria no lugar em que você está. Muitas pessoas serão abençoadas por causa de você. Por causa de você, aonde você chegar, o lugar vai ser abençoado. Esse segundo dia profético, eles agora estão trocando palavras com Cristo e respondendo. Um deles, chamado Cleópas, chegou a dizer: só o Senhor é peregrino aqui em Jerusalém, não sabe de todas as coisas que tem acontecido. É que ele não sabia que ele estava falando com o Mestre, com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele pensava que o Mestre, o Senhor Jesus, era peregrino em Jerusalém. Não, é que ele não sabia que ele estava falando com o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Davi, o Filho de Abraão. Ele não sabia que ele estava falando com aquele que era conhecedor de todas as coisas e que sabe de todas as coisas. Nós não sabemos, mas ele sabe. Interessante que neste caminhar, neste segundo dia profético, Jesus está ouvindo o que eles estão falando. Eles estão falando, pregando acerca do Nazareno, dizendo de tudo que iria acontecer em seu ministério, e eles sabem em partes o que acontece com o ministério do Cristo. É interessante que eles ressaltam que as experiências que as mulheres também tiveram. Jesus, ao ouvir essas palavras, ele fica até que indignado e diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, ou para não crer, podemos dizer assim. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória. E quando ele começou por Moisés, passou por intermédio dos profetas, explicando as palavras, e ali falou acerca de tudo que a Bíblia falava ao seu respeito. Interessante que quando eles estão chegando perto da aldeia de Emaús, ele faz com que ia para mais longe, e eles, os dois discípulos, constrangem Jesus e diz para o Cristo: fica conosco, porque já é tarde e está declinando este dia. O penúltimo dia do ministério de Jesus está se findando, e o texto bíblico diz que ele entrou para ficar com eles. E aqui vemos o terceiro dia profético que podemos aplicar para a nossa vida. Qual é? O dia que nós vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa e ficar conosco. Jesus já entrou na sua casa? Jesus já entrou? Jesus já entrou. E o terceiro dia profético da nossa vida, esse terceiro dia de propósito, vai ser um dia de expressão de palavras, onde nós vamos se dirigir ao Senhor Jesus e vamos dizer para Ele: continue comigo e fica comigo. Fica conosco. Fica conosco. Sabe por que esta igreja continua existindo e crescendo e subexistindo? Porque Jesus está com ela, porque Ele é o Senhor dela. Sabe por que você tem permanecido? Porque Jesus tem estado contigo. Sabe por que a sua família tem permanecido? Porque Jesus tem entrado no meio dela e tem entrado na sua casa. Aconteceu que ele partiu o pão, os discípulos o conheceram e ele desaparece. E eu vou para o quarto dia profético. Chegando no quarto dia profético, já estou encerrando a mensagem. Ele já termina. Os discípulos, naquela mesma noite do penúltimo dia de Jesus, eles voltam para Jerusalém. Eles percorrem 13 quilômetros para chegar em Emaús. Quando chegam em Emaús,
Jesus parte o pão, e quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Sabe por quê? Porque quando Jesus parte o pão, na celebração da Santa Ceia, quando Ele parte o pão dentro da nossa casa e traz para nós o sustento, os nossos olhos são abertos e nós reconhecemos que é Ele. É só Ele, é só Ele. Tem muitas vezes acontece nas celebrações da Santa Ceia que Jesus está partindo volta e meia os pães, e tem pessoas que ainda não o encontraram e não perceberam que era Ele. Mas eu quero dizer que nos cultos de celebração da Santa Ceia, quero profetizar que ao partirmos o pão aqui e celebrarmos com o corpo e sangue de Jesus, os olhos de muitas vidas serão abertos e vão reconhecer: agora eu sei quem é este, que muitos adoram, que muitos glorificam, que muitos exaltam. Agora eu quero este Jesus para a minha vida. Eu quero que Jesus não só entre na minha casa, não só entre na minha vida, mas entre no meu coração. No meu coração. E eu creio que aqui nessa igreja não aconteceu como uma das igrejas do Apocalipse, que Jesus estava do lado de fora, pastor Marcelo, batendo na porta, querendo entrar, e que se alguém abrisse a porta, ele iria entrar e cear com ele, e aí esta igreja teria comunhão com o Filho de Deus. Mas aqui não. Aqui nós abrimos a porta faz tempo, e o Senhor Jesus é quem fala conosco, é o que está aqui ministrando, é o que está aqui partindo o pão e trazendo esse alimento que não é meu, mas eu entrego nesta noite para vocês se alimentarem, e os olhos de vocês possam estar mais aguçados para verem o mundo sobrenatural. Aquela irmã que está com a mão levantada, Deus vai te levar a ver o que está acontecendo no mundo sobrenatural, e a irmã vai ajudar o pastor dessa igreja a desvendar os mistérios. Só quem pode, só quem pode, só quem pode, só quem pode, só quem pode. Eu não entrego nada daquilo que eu penso e que acho, mas que Deus me manda dizer. E se testifica no seu coração, levanta a mão e receba essa palavra. Jesus some, e aí aparece no último dia. O último dia de Jesus nós podemos fazer como o quarto dia profético na nossa vida, de propósito. Ele aparece logo no outro dia, no começo do outro dia. E é interessante que seria o segundo dia já da semana. Jesus aparece no segundo dia da semana, depois que os apóstolos e os cristãos e muitas pessoas que estavam com eles estavam ali trocando testemunhos um com o outro e contando sobre a ressurreição do Mestre. Eles ainda falando sobre esse assunto, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes no versículo 36: paz seja convosco. O quarto dia profético da nossa vida é o dia que nós vamos dizer: Jesus, profere palavras de paz da minha vida. Porque nesse quarto dia profético da sua vida, você diga: Jesus, me traz a paz que só tu podes me dar. Porque, segundo os evangelhos, a paz que o mundo busca, a paz que o mundo dá, não é a mesma paz. A paz que o mundo prega não é a mesma paz que Jesus pode oferecer. Mas só Jesus que pode oferecer a cada um de nós, nesse quarto dia profético da nossa vida, a paz verdadeira. Sabe o que eu quero dizer? Que no dia de paz profética da sua vida, a tribulação vai embora, o choro vai cessar, a batalha vai acabar, as lutas vão cessar, as guerras vão diminuir, e Deus vai conceder a vós a vitória e mais vitória, vitória e mais vitórias, vitórias e mais vitórias. Vai cessar no dia de paz profético que você tem que se dirigir ao Mestre e dizer: eu quero que tu possas entrar no meio deste meu dia. Olha, 12 dias de propósito, nesse dia de paz, quase um dia de paz da sua vida. E nesse dia de paz da sua vida, repreenda todo o espírito de intriga, repreenda toda desavença, repreenda toda palavra de maldição que não adianta, que também não pega, toda palavra contrária, de negação, de desmotivação,
Sabe, não deixe essas palavras, porque no dia de paz da sua vida não vai ter nada que vai tirar a sua paz. Você vai entrar determinado dizendo que nesse meu dia de paz, ninguém vai arrancar a paz que só Jesus pode me dar. Sabe o que vai acontecer? Que se os seus inimigos se levantarem contra vós, Deus vai fazer como a nação israelita tiveram a experiência em Êxodo 14, quando o faraó, os egípcios se levantaram contra o povo de Deus, juntamente com Moisés, para persegui-los e acabar com eles. Deus fez cessar. Por quê? Porque Deus tirou as rodas dos carros, dos cavaleiros de faraó, e os fez andar dificultosamente. No dia de paz da sua vida, o inimigo não vai conseguir chegar até vocês, porque Jesus vai desbaratar os seus inimigos no meio do caminho. No meio do caminho, Jesus vai prender os seus inimigos no meio da caminhada. Deus vai desbaratar o império das trevas no meio da caminhada, e nada vai impedir de você receber aquilo que Jesus reservou para vocês. Interessante que depois, no decorrer deste último dia, Jesus profere palavras de poder e de unção e de graça, dizendo para que eles viessem a permanecer em Jerusalém, desde o segundo dia da semana deles até em diante. E o texto bíblico diz no versículo 50, que Jesus os levou para fora até as proximidades de Betânia. Agora, indo em direção a Betânia, o texto bíblico diz que ele levantou as mãos e os abençoou. E no texto em que nós lemos, aconteceu que, o abençoando eles, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. No último dia aqui profético do ministério de Jesus, ele se ascendeu aos céus. Mas é interessante que nós podemos fazer o quinto e último dia profético da nossa vida para fechar. E qual é esse dia? É o dia de nossa bênção. O quinto dia profético que você pode aplicar na sua vida é o dia da sua bênção. Eu posso ter certeza que no dia da sua bênção, o diabo não vai conseguir roubar a sua bênção. E sabe que o diabo, em vez das trevas, nossos inimigos, podem até pensar da seguinte maneira, estou usando a linguagem de pregador, alegórica. O diabo está pensando, o dia que Jesus deixar de levantar as suas mãos e abençoar o seu povo, os seus discípulos, eu vou roubar as bênçãos, as promessas, as palavras proféticas que Deus estabeleceu a cada um deles. Mas no nosso dia de bênção, Jesus nunca vai estar com as suas mãos abaixadas. Por quê? Porque Ele sempre vai estar, como aqui nesse texto, Ele sempre vai estar com as suas mãos levantadas ao nosso favor. Eu quero dizer que no seu dia de bênção não vai faltar proteção para a sua vida, que no seu dia de bênção não vai faltar livramentos, que no seu dia de bênção não vai faltar cobertura espiritual. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus vai ser a sua sombra. E faça como no Salmo 91, versículo 1: esconda e fique debaixo da sombra do Onipotente, porque é debaixo da sombra do Onipotente é que você vai encontrar descansos. E no seu dia de bênção, as lutas não irão te fazer cansar. Não irão, não irão, não irão. Porque Deus, segundo Isaías, vai renovar as suas forças. Você vai correr e não vai cansar. Você vai caminhar e não vai se fadigar. Você vai ser elevado pelas asas do Espírito. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ser revestido pelo poder de Deus no seu dia de bênção. E sabe o que vai acontecer? Você só vai encontrar descanso. E agora o que eu quero dizer para você é que no seu dia de bênção, use sim os esforços espirituais.
Se prepare espiritualmente, porque as bênçãos irão acontecer no seu ministério, na sua vida e também na vida de outras pessoas. Então tome posse da sua bênção. Quem vai tomar posse no seu dia de bênção? Jesus está com as suas mãos levantadas agora para colocar sobre a sua cabeça agora, para te trazer aquilo que você veio buscar. Eu quero dizer, aquilo que você veio buscar hoje, Jesus está lhe mandando dizer, é seu, pode pegar. Levante e fique de pé, na autoridade do nome do Senhor Jesus.